Salve pessoal, tudo certo? Meu nome é Heitor, eu sou engenheiro da Unimate, FTC, e eu vim falar para vocês um pouco sobre como que a gente consegue fazer os novos indicadores de aliança. Basicamente, até ano passado, a gente tinha que indicar a nossa aliança se utilizando de formas, então era ou um círculo ou um quadrado, dependendo da cor da aliança, e só que esse ano a regra é que a gente tem que usar um indicador parecido com isso aqui. Então ele tem que ter a cor da nossa aliança, o número do time e ele tem que estar do lado do robô, ou seja, tipo, visível a qualquer momento pelos juízes. E a gente notou que tinha bastante gente com dificuldade de estar produzindo essa peça aqui, por não ser muito familiarizado com CAD e tudo mais. Então o que a gente vai fazer hoje é desenhar uma peça que compreende essas regras aqui e que pode ser cortada numa cortadora laser e ser desenvolvida autoralmente pela equipe, né? Então o que a gente vai fazer aqui é desenhar uma peça que pode ser facilmente colocada na parte do lado do robô, se utilizando de extrusões de 15 milímetros, né? Que é o que a maioria das equipes usa e sem muito problema, né? Então a gente vai começar utilizando aqui o aplicativo OnShape. A gente já fez algumas lives no nosso canal do YouTube sobre o OnShape, que vai desde a parte de criação de peças até montagem. E eu recomendo que vocês tenham assistido eles antes, pelo menos para ter uma base. Né? Então a gente está aqui, essa aqui é a interface do OnShape. A gente vai criar um documento novo. Aqui pode ser com o nome de indicador de. E essa aqui é a interface do OnShape. Bem, a gente fala um pouco melhor nisso nas nossas lives, mas o que a gente vai fazer aqui é bem tranquilo de acompanhar, né? Então, a gente vai começar basicamente fazendo um sketch. Então, o sketch ele é um desenho 2D, pelo qual a gente vai fazer os nossos desenhos em 3D, vai, no qual a gente vai se basear para transformar nossas peças em 3D. Então, a gente vai criar um sketch e vai selecionar um plano. Eu estou usando o botão direito para rotacionar aqui para rotacionar o para rotacionar o workspace, mas eu vou selecionar aqui o front e a gente pode fazer aqui desenhos, no caso. E a principal ferramenta que a gente vai utilizar é o de texto. Então, a gente vai fazer aqui retângulo, um retângulo, e vai poder escrever alguma coisa. Então, vou escrever o número da minha equipe. Aqui a gente tem várias fontes, pode escolher, pode deixar em negrito, em itálico. Então, vou colocar aqui 24557, o número da minha equipe. Já tem aqui o nosso número. Agora, a gente pode dar uma olhada aqui nas regras, que essa área do número tem que ser ocupada, tem que ter uma altura de 2 polegadas. Então essa vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Utilizando aqui o botão D ou clicando em Dimension, a gente pode selecionar aqui uma linha e vai colocar aqui a altura dela sendo 2 polegadas. Ok, tudo certo. E agora a gente também pode ver que tem uma margem aqui que tem que ser de maior ou igual a 0,25 polegadas. E para fazer isso, a gente vai usar esse corner rectangle aqui para criar um retângulo em volta dele, utilizando o do D também, aqui, dimension. A gente pode colocar uma dimensão entre duas linhas, então aqui entre essas duas a gente vai deixar em 0,3 para ter uma zona de respiro, né, uma margem de erro. 0,3 em cima, 0,3 embaixo. Eu fiz o mesmo para todos os lados. Então agora a gente tem uma margem aqui de 0,3 entre o número no geral e o nosso retângulo aqui, né? Então, aqui agora a gente já tem o nosso número, né? Já teria como a gente fazer a placa, só que não ficaria parafusada em nada, no caso. Então, o que a gente vai fazer é fazer uma furação aqui
perfuração reta aqui de 3 milímetros para que a gente consiga parafusar ela numa extrusão de 15 milímetros, né? Então, a gente vai começar criando aqui outro retângulo, aqui no lado. Fizemos esse retângulo aqui entre essa linha. Fizemos esse retângulo aqui coincidente com essa linha aqui. Então, aqui. E agora, a gente vai fazer um ponto aqui no meio desse retângulo. Por quê? Porque a gente quer que ele fique exatamente no centro dessa linha aqui, né? Então, a gente tem uma linha, a gente tem um ponto aqui no meio, e a gente vai fazer um ponto aqui no meio dessa linha aqui também. E agora, usando essa ferramenta aqui, horizontal, a gente tem como selecionar esses dois pontos e deixar os dois horizontais. Deixar os dois na mesma reta aqui. Agora, a gente pode, como a gente vai usar isso aqui numa extrusão de 15 milímetros, a gente vai usar a mesma ferramenta Dimension para deixar isso aqui 15 milímetros, então 15 mm. Pronto. E agora, para deixar um pouco mais padrão essa distância aqui, né, que aqui a gente pode alterar ela de qualquer jeito. Eu não gosto muito de deixar desse jeito, então vou criar uma, de novo, dimension entre essa aqui e essa aqui. Pode ser de 0.3, que é a mesma margem que a gente deixou antes, né? Pronto. Agora a gente tem, ele está simétrico, né, porque ele está reto aqui. E é isso. Então, agora, outra coisa que a gente inclusive não falou nas nossas lives é sobre linhas de construção, né? Uma boa prática para se ter no CAD é utilizar linhas de construção quando for fazer alguma referência para furo, por exemplo. Então, eu vou selecionar aqui a minha linha e aqui Construction, que é o atalho aqui. A gente vai desenhar uma linha entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Reta. E agora, vocês podem ver que quando eu vou selecionar alguma face, eu seleciono aqui e isso aqui é uma face. Isso aqui também é uma face, cada número também é uma face. Só que aqui a gente só tem uma face. Por quê? Porque eu não quero que essa parte aqui seja separada em duas. Eu quero que ela seja apenas uma. Então agora, a gente vai posicionar 3 furos para que ela seja parafusada. Não se preocupa, porque a gente já vai apenas fazer apenas replicar ela do outro lado, né? Então, aqui, clicando Shift S, a gente pode criar pontos. Então, vou criar aqui um ponto no meio. De novo, linha de construção. Daqui para cá. Shift S, ponto. E aqui a gente posicionou onde os nossos 3 furos vão estar. Agora a gente pode deixar... E agora a gente pode replicar eles do outro lado por meio dessa linha aqui que está no meio do nosso texto. Então, aqui, selecionamos a linha aqui e replicamos. Isso aqui é tudo de desenho que a gente vai fazer por agora. Agora, a gente vai vir aqui em Extrude. E agora aqui no Extrude a gente vai selecionar quais faces que a gente quer que se torne uma parte. Quais planos, no caso, né? Então, a gente vai selecionar aqui esse plano. E aqui a altura da peça, né, a espessura da peça vai ser de 3 milímetros, porque é o MDF que a gente está trabalhando. Se você estiver fazendo com MDF de 4 milímetros, tudo certo. Esqueceu dessa parte. Só que como isso aqui é uma peça de MDF, não é adequado que a gente tenha duas peças separadas aqui, né? A gente quer que tudo seja uma peça só. Então eu vou simplesmente criar outro desenho aqui, clicando aqui em Sketch. Pode criar outro desenho aqui. A gente vai desenhar uma linha entre esses dois pontos aqui. E com a ferramenta de paralelo aqui, a gente pode tornar essas duas linhas aqui paralelas para que elas fiquem retas. E usando o Dimension, colocar uma distância entre elas. Então, vamos colocar aqui que a gente quer uma distância de 3 milímetros. E fechar aqui a nossa forma, né? E, ok. Agora a gente vai fazer o mesmo processo com essa parte aqui. Então, a gente criou outro Extrude para ele ser adicionado para essas duas peças aqui.
E a gente pode usar esse aqui, Up to Face. Selecionando aqui está em Blind, a gente vai selecionar o Up to Face. E a gente vai selecionar a face que a gente quer. Então, pronto. Selecionou uma nova parte para ser adicionada em duas outras partes, então, consequentemente, a gente juntou elas, né? A gente já tem o nosso número aqui, né? Só que ele precisa estar com o fundo branco, como está dizendo aqui no manual, né? Então, tá aqui, ele tem que estar desse jeito, então a gente pode considerar essa parte aqui que a gente fez como sendo o azul, nesse caso. E como a gente está desenhando essa peça para ser feita de MDF, o que a gente vai fazer agora é esconder essa parte aqui, então para a gente não poder ver ela, e a gente vai trabalhar agora com aquela parte da furação e do resto da parte. Então, a gente vai selecionar aqui tudo agora. Todas as partes. E aqui agora, eu só seleciono uma face, não são duas faces isso aqui, porque a gente usou uma linha de construção. E de novo, 3 milímetros. A gente pode agora mostrar a nossa parte, só que as duas estão indo para o mesmo lado, né? A gente não quer isso. Só selecionar essa cestinha aqui. E agora a gente já tem as duas partes que vão ser cortadas, mas essa parte aqui ainda não está furada. Então, selecionando aqui a ferramenta de role, aqui alguns pontos. No caso, são os pontos que a gente tinha escolhido antes e provavelmente está aqui. Não. Essa opção aqui vai estar selecionada, né? Mas no meu caso estava selecionado aqui esse Start from Selected Plane, né? Vou selecionar aqui esse plano. Ele vai fazer um furo daqui para cá. E o tamanho desse furo vai ser... A gente gosta aqui na nossa equipe de usar para furos de 3 milímetros o valor 0,135 polegadas. Porque a gente testou vários tamanhos de furo para corte a laser, né? E essa aqui foi o que a gente conseguiu, mas isso vai depender aí no laboratório de vocês, né? Com qual que é a máquina que vocês vão estar utilizando, a precisão dela. Então, a gente fez aqui os nossos furos. Tá tudo certo. E agora, a título de aparência, né? Só para ter uma noção, a gente pode editar as cores aqui da nossa peça. Então, a gente pode clicar aqui com o botão direito, selecionar Edit Appearance, vir aqui no Mixer e a gente quer que essa parte aqui seja branca e que essa aqui seja azul ou vermelha também, pode ser vermelho. E pronto. Essas peças aqui já estão prontas. E agora vem a parte de exportar, né? Isso vai... Como você vai cortar na sua laser, depende aí como eu já disse, da máquina, mas de qualquer forma você vai precisar do arquivo DXF. Então, o que é, né? Essas aqui são peças 3D. São peças 3D, mas a gente não vai trabalhar com uma máquina que trabalha com essas 3 dimensões, né? Apenas duas. Então, vai selecionar a face que a gente quer, que no caso essa face, uma das faces é essa aqui, certo? E a gente vai clicar aqui com o botão direito, Export as DXF. Vou colocar aqui o título. Seleciona a parte, vamos esconder esse sketch aqui, vamos selecionar a outra face que a gente quer. Export. DXF de novo aqui. E isso aqui você vai jogar no seu software de corte. Então, é mais ou menos isso. A gente vai deixar o link desse documento aqui aberto para público. Então, a gente vai colocar o link na descrição desse vídeo para que você possa visualizar e também editar se tiver interesse ou ver como é que a gente fez aqui mais por dentro.
E, no mais, foi isso. Muito obrigado.